Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Eu sou a professora Gertrudes e bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, ele apresenta algumas características. Entre elas, nós vamos citar que esse sistema, ele utiliza a base 10, ou seja, ele é formado por 10 algarismos. E esses algarismos, eles vão do 0 ao 9, como a gente pode observar. Esse sistema, ele usa agrupamentos de 10 em 10. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada grupo de 10 elementos, a gente forma um novo grupo, onde um grupo de 10 unidades, nós formamos uma dezena. Um grupo de 10 dezenas, nós formamos uma centena. Um grupo de 10 centenas, nós formamos uma unidade de milhar. E um grupo de 10 unidades de milhar, nós vamos formar uma centena de milhar. E assim por diante. Outra característica é que esse sistema ele é posicional. Isto é, um mesmo algarismo tem valores diferentes dependendo da posição que ele ocupar no número. Vamos tomar como exemplo o número 2222. Se você observar esse número, ele é formado apenas pelo algarismo 2, onde esse algarismo ele está ocupando 4 ordens diferentes, que é a ordem das unidades simples, das dezenas, das centenas e das unidades de milhar. E de acordo com a posição que esse algarismo ocupa, ele vai ter um valor diferente dentro do número, onde quando ele está nas unidades, ele vale apenas 2 unidades. Quando ele está na ordem das dezenas, ele vale 20 unidades. Quando ele está na ordem das centenas, ele vai valer 200 unidades. E quando ele está na ordem das unidades de milhar, ele vai valer 2.000 unidades. Então, essa é a característica posicional do sistema de numeração decimal. Esse sistema ele é também formado por ordens e classes. Isso facilita a organização, a leitura e a escrita do número. Vamos observar o quadro abaixo. Nesse quadro, a gente pode observar que contando da direita para a esquerda, ele vai do 1 ao 9, ou seja, está representando 9 ordens, onde a primeira ordem é a unidade, a segunda é a dezena, a terceira é a centena e assim sucessivamente. Lembre-se que a cada 3 ordens, vamos formar uma classe, onde da ordem das unidades até a ordem das centenas simples, nós formamos a ordem das unidades simples. E assim sucessivamente, você vai agrupando de 3 em 3 ordens para formar uma classe. Vamos observar o número 245. Esse número ele tem 3 algarismos. Ele ocupa a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Então, isso quer dizer que esse número ele tem 3 ordens. Se ele tem 3 ordens, então ele apresenta apenas uma classe, que é a classe das unidades simples. Então, ele tem 3 ordens e uma classe. Já o número 351.426, se você observar, ele é formado por 6 algarismos. Então, ele tem 6 ordens, que vai até a ordem das centenas de milhar. Se eu falei que nós formamos as classes agrupando de 3 em 3 e ele tem 6 ordens, então esse número lhe apresenta 2 classes, que é a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Como a gente pode observar, tem 6 ordens e 2 classes. Outra característica do sistema de numeração decimal é que ele tem o valor aditivo. Isso quer dizer que o valor do algarismo é dado pela soma do valor que ele representa em cada ordem. Mas o que isso quer dizer? Vamos observar isso a partir da decomposição do número 1345. Nós vamos identificar o valor de cada ordem, onde o algarismo 1 ele vale 1000, o algarismo 3 vale 300, o algarismo 4 vale 40 e o algarismo 5 vale apenas 5 porque ele é unidade. Então, isso aí,
o número ele vai se dar a partir da soma do valor que ele representa em cada ordem. Então, se ele é 1345, então o valor de cada ordem vai somar para poder formar este número. E também ele tem valor multiplicativo. Isso quer dizer que cada algarismo representa o produto dele mesmo pelo valor da sua posição. Nós pegamos o número 1324. Bom, o 1, ele vai representar a multiplicação desse número 1 pelo valor da posição que ele ocupa. Se ele é 1000, então é 1 vezes 1000, que vai ser igual a 1000. O 3, ele é centena, então é 3 vezes a centena, 3 vezes 100, que é igual a 300. O 2, ele é dezena, então é 2 vezes o 10, que é igual a 20. E o 4, ele é unidade, então é 4 vezes 1, que é igual a 4. Então, a gente pode concluir que vai dar o mesmo número, 1324. Essa é a característica do sistema decimal, que é o valor multiplicativo. Vamos ver agora essas características através dos exemplos dessa pequena atividade. Você lembra das peças do material dourado que a gente já viu em algumas séries anteriores, que é composto pelo cubinho, pela barra e pela placa e pelo cubo grande que representa o milhar. Aqui nós trouxemos apenas o cubinho, a barra e a placa e vamos responder esses questionamentos. Cada barra representa uma dezena e cada cubinho desse daí representa a unidade. E essa placa vai representar a centena. Agora vamos descobrir em uma dezena cabem quantas unidades. Lembra que a gente viu no início que é de 10 em 10. Então, se nós queremos saber quantas unidades vale uma dezena, e é de 10 em 10, então são 10 unidades. Uma dezena tem 10 unidades. Uma barra, que é a dezena, tem 10 cubinhos. Cada placa representa a centena. E em uma centena tem quantas unidades? Então, se é 100 de centena, então tem 100 unidades. E quantas dezenas tem em uma centena? Vamos observar essa placa ao lado. A dezena é a barra, então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em uma centena tem 10 dezenas. Vamos continuar. Observe abaixo a quantidade representada com as peças do material dourado e complete o quadro de ordens, que é aí o quadro que nós vamos preencher, formando o número representado por esse material. Vamos observar quantas peças de centena tem aí nesse material. Está aparecendo apenas uma, então tem uma centena. Quantas peças de dezena? Tem 5. E quantas peças de unidade? 2. Então, o número representado por essas peças é o número 152. Quantas ordens tem esse número? Bom, se a gente usou 3 algarismos para preencher, só foi até a centena, então ele tem 3 ordens. Quantas classes? Lembre-se que classe é agrupamento de 3 em 3. Então, ele tem apenas uma classe. Qual é o algarismo das centenas? Aí você vai lá no quadro e na centena nós temos o algarismo 1. Quantas centenas nós temos nesse número? Aí você vai lá nas peças. Quantas peças de centenas tem aí? Tem apenas uma. Qual é o algarismo que está na ordem das dezenas? Você vai lá no quadro e observa que é o algarismo 5. Quantas dezenas há nesse número? Aí você pode imaginar que tem 5 dezenas, certo? Só que não temos apenas 5 dezenas nesse número. Lembra lá no exemplo anterior que a gente usou 10 barrinhas para formar a placa? Então, só nessa placa nós temos 10. E na ordem das dezenas nós temos mais 5. Então, nesse número nós temos 15 dezenas. Porque nós usamos 10 dezenas para formar a centena
e ainda temos mais 5 dezenas na ordem das dezenas. Então, juntando, temos 15 dezenas. Qual é o algarismo das unidades? É o algarismo 2. E quantas unidades há nesse número? É o mesmo processo. Nós não temos apenas 2 unidades nesse número. Unidades é o total de cubinhos que você utilizou para formar este número todo. Então, você utilizou 152 cubinhos. Então, nesse número, nós temos 152 unidades. Vamos continuar. Componha os números como no exemplo. Aí é o valor aditivo do sistema de numeração decimal, onde você soma o valor de cada ordem para poder formar o número. Nós tivemos 800 mais 40 mais 5, que deu 845. 900 mais 30 mais 2, dá 932. 3.000 mais 600 mais 90, dá 3.690. 40.000 mais 3.000 mais 700 mais 8, dá 43.708. 80.000 mais 700 mais 1, dá 80.701. Então, essa é a característica do sistema de numeração decimal, que é aquela característica do valor aditivo. E na quarta questão, nós temos para você escrever como se lê o número, na forma por extenso, escrita por extenso, é o nome do número. O exemplo já está aí, que é o 43. Na letra B, nós temos 382. Na letra C, 2.305. Letra D, 23.620. E na letra E, 40.146. Certo? Bom, então essa foi a nossa contribuição para a aula de matemática de hoje. Eu espero ter sanado um pouco mais as dúvidas que vocês têm acerca desse assunto. E logo mais nós teremos mais aulas que vão aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos acerca do sistema de numeração decimal. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Bons estudos e um forte abraço a todos vocês.